a todos. Gente, o que a fé tem a ver com baixa autoestima, né? Pois eu estava ouvindo aqui, essa leitura, né, foi aberta ali ainda há pouquinho. Mas, na verdade, se a gente for analisar um pouquinho, tem tudo a ver, né? O efeito do magnetismo sobre os vários aspectos da nossa vida é algo que já está comprovado cientificamente aos milhares de estudos aí, científicos, né? Nós temos até... eu separei, acabei esquecendo ali na salinha. Falava um estudo sobre física quântica que dizia que o aumento da atividade no nível atômico, dos elétrons, né, ao redor dos núcleos dos átomos, ele acaba provocando uma melhora na produção das nossas enzimas corporais e hormônios. Olha só que interessante. Quer dizer, os nossos átomos aceleram, melhora, as moléculas acabam acelerando também suas atividades e com isso acaba produzindo um desempenho melhor no nosso corpo físico. E como é que a gente muda isso? Como é que se muda como é que se acelera essa atividade, né? Tem algumas formas. Uma delas é através do magnetismo. Por exemplo, o passe nada mais é do que magnetismo animal, estudado por Mesmer lá atrás, o mesmerismo, né? É uma maneira que nós temos de transmitir energia eletromagnética para outras pessoas, com o auxílio, aqui no caso, com o auxílio da espiritualidade. O passista empresta a sua energia, porém, ela é, vamos dizer assim, manipulada pela equipe espiritual aqui. E com isso a gente produz um efeito positivo em quem está recebendo ali esses fluidos, essas energias. Sejam calmantes, sejam revigorantes, né? Energias que vão animar, que vão colocar a pessoa, tirar ela muitas vezes pode tirar de um estado de apatia, né? Enfim, cada um conforme a sua necessidade. Isso é uma das maneiras. Uma outra maneira que a gente tem de acelerar a nossa atividade atômica e depois, por conseguinte, molecular e depois do nosso corpo físico, somos nós mesmos que produzimos, através do nosso pensamento e logo em seguida dos sentimentos. Os sentimentos provocam emoções e as emoções desencadeiam processos no nosso corpo físico. Nada se separa, né? O corpo físico do corpo espiritual, do espírito, tudo está interligado e nós estamos interligados, nós interagimos o tempo todo. Novamente, a física quântica aí mostra que, e também foi um estudo realizado, agora eu não lembro, eu separei tudo lá e acabei não trazendo. Eu quero. Está em cima, por favor. Mostra, foi num estudo feito com partículas do DNA. Então pegava-se a partícula do DNA de algum doador, colocava-se numa solução eletrolítica, ou seja, uma solução que é sensível a impulsos eletromagnéticos, a quilômetros de distância daquele doador, certo? Doador vivo, naturalmente. Conforme ele era submetido a emoções positivas ou negativas, aquele DNA se alterava. Obrigado, Vanildo. Está aqui. Aquele DNA se alterava, ou ele se expandia ou até se rompia, conforme a natureza das emoções às quais o doador era submetido. Isso a quilômetros de distância. Então vejam que, e a física quântica mostra isso também, que não importa a distância, nós continuamos provocando ações e reações em algo que está ligado a nós. Seja partes do nosso corpo, ou seja, pessoas. Então, não é comum a gente dizer a mãe está aqui e o filho está em outro país, muitas vezes aconteceu alguma coisa lá e a mãe sente aqui? Não sente um aperto no coração? Por quê? Porque esse laço fluídico que liga os dois é tão forte que
que é praticamente instantâneo. Aconteceu alguma coisa lá, ou um choque emocional, alguma coisa de mais importante, a mãe acaba sentindo aqui, mesmo estando distante. Muitas vezes até está dormindo, então, em fusos horários trocados, né? Está acordado lá, a mãe tem que... Não, mas sente. Sente ou acaba, enfim, pelo desdobramento durante o sono, acaba encontrando, vendo a situação. Isso tudo, hoje, felizmente, a ciência começa a dar passos muito largos no sentido de explicar como funciona isso tudo, né? Isso tudo saiu do campo do maravilhoso, do sobrenatural, e passou, então, agora para o campo do absolutamente natural, apenas agora com explicações lógicas. A gente entende por que funciona assim desse jeito. Então, com a autoestima, daí dá para imaginar a importância que a autoestima tem sobre a nossa própria saúde e sobre o desempenho nosso nos diversos aspectos da nossa vida. Quer ver? Se eu tiver com algum... Não, vamos levar para o lado positivo. Se eu tenho autoestima alta, eu começo a automaticamente acreditar mais nas minhas capacidades, certo? Eu começo a ter fé, e aí entra essa fé. A fé é dar crédito em algo que a gente não consegue ver. Acreditar em algo que a gente não consegue ver, que não é perfeitamente palpável. Mas à medida em que eu acredito em mim, eu começo a produzir resultados cada vez melhores. Isso é fundamental para a gente muitas vezes mudar o sentido da roda da nossa vida, né? Às vezes a vida está virando para trás, a gente precisa parar e começar a dar um passo para que ela comece a girar para frente novamente. E nesse quesito, a autoestima tem um papel fundamental, eu diria. E ela produz esse efeito exatamente o que pode mudar o sentido dessa roda é exatamente o que eu penso. Porque o que eu penso vai influenciar no que eu sinto. O que eu sinto vai provocar emoções. Se eu penso, sinto e vivo emoções negativas, eu estou fazendo um desserviço para o meu corpo e para o meu espírito como um todo, né? Para o meu conjunto, agora, enquanto encarnado aqui, né? E ao passo em que o contrário também é verdadeiro. À medida em que eu vou melhorando a minha maneira de pensar, vou melhorando a minha maneira de sentir, eu vou produzindo efeitos cada vez mais positivos em mim mesmo e eu vou me animando com esses resultados. Então, é importante para eu mudar isso, para eu alterar essa situação, para eu sair de uma baixa autoestima e passar para uma alta autoestima, é necessário que eu comece a produzir bons resultados, alguns pequenos resultados, mas comece a produzir algum resultado. Porque na medida em que eu vou percebendo alguma vitória, alguma pequena conquista, eu começo a me animar e começo a perceber que é possível. A diferença entre uma pessoa que está passando por seríssimas dificuldades, que não tem nenhum lugar para morar, e uma pessoa que está em pleno e franco crescimento na vida profissional e social, e enfim. Qual é a diferença? Será que tem uma diferença de inteligência, de capacidade tão grande assim entre nós? Será que é tão grande assim? Ou será que a diferença está justamente no acreditar, na autoestima? Se eu sei que eu sou filho de Deus e eu faço parte dessa perfeição, então eu sou capaz. Certo? Eu estava lendo esses dias, deixa eu ver se eu tenho aqui, sobre um cidadão, tem sim, está na forma de vídeo, mas eu não vou passar o vídeo aqui para vocês não. Olha só, opa, o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade, abandonou a escola aos 15, foi demitido do seu 4º emprego quando tinha 17 anos, rodou bem, se casou aos 18, que mais? Sua filha nasceu quando ele tinha 19. Sua mulher o deixou e levou sua filha quando ele completou 20 anos.
E foi demitido do outro emprego quando tinha 26 anos. Se aposentou com $105 no bolso aos 65 anos de idade. Até então um desastre. Ele queria se suicidar, inclusive. Vamos ver. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Mas de repente se lembrou de que havia uma coisa que ele podia fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E essa coisa era cozinhar. Então ele comprou $87 de frango e cozinhou de acordo com sua própria receita. Em seguida, ele foi de porta em porta nos seus vizinhos, no Kentucky, nos Estados Unidos, oferecendo aquilo. Esse cidadão era o coronel Sanders. Desculpa. Perdi aqui. Coronel Sanders, fundador da cadeia de fast food chamada KFC, Kentucky Fried Chicken. Aqui não tem muito, mas é bastante famosa no mundo inteiro, está presente, acho que em mais de 140 países pelo mundo. E lembre-se que ele queria cometer o suicídio aos 65 anos de idade. E o que mais? E se tornou milionário aos 88. E aí? Ele tinha diversas razões, inclusive pensou em se suicidar, né? Para acreditar que ele era um fracassado, certo? A autoestima dele devia estar lá nos pés, né? Imagina. Casou cedo, logo teve uma filha, depois a mulher abandonou, levou a filha junto. Se aposentou com 65 anos de idade, com $105 no bolso. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daqui. E aí ele se viu sem saída. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou me suicidar e vou acabar com tudo, vou desistir mesmo. Vou dar um ponto final nisso aí, que a gente aqui sabe que não é um ponto final. Ou vou fazer alguma coisa. E aí ele resolveu fazer. E veja só. E hoje está aí. Ele já desencarnou. Acho que a viúva dele ainda é viva. Não lembro agora muito bem. Faz tempo que eu li essa história e deixei gravado aqui. Mas está aí servindo de exemplo e talvez de estímulo para nós, né? E quantas pessoas que não poderiam perfeitamente se comparar a ele lá atrás, estão passando por algo parecido agora, e que agora, exatamente nesse momento difícil, a gente não consegue enxergar lá na frente, não consegue perceber que lá na frente vai mudar, e que pode mudar. Mas é que lógico, e depende do que eu estou fazendo agora. Às vezes a gente fica cego até, paralisa, mas é importante saber e ter certeza de que, primeiro, ninguém está sozinho aqui, ninguém está sozinho. Embora muitas vezes a gente pareça estar sozinho, ninguém está sozinho. O que acontece muitas vezes é que a gente se fecha para ajuda. Né? Não acontece assim quando às vezes as coisas não estão dando muito certo na vida, profissionalmente, enfim, ou no relacionamento, ou na família e tal. E aí a gente começa a se revoltar, se coloca na posição de vítima, e aí começa a brigar com todo mundo, começa a xingar, e aí com esse tipo de atitude a gente afasta as pessoas. E aí quando as pessoas começam a se afastar da gente, a gente ainda é capaz de comentar assim, né? Tá vendo? Agora que eu preciso, todo mundo sai de perto de mim. Não é assim? Claro. A gente está literalmente enxotando muitas vezes, né? Com atitudes grosseiras. Não estou falando às vezes de situações que são muito difíceis mesmo e recentes tal, mas às vezes por poucas coisas a gente se coloca na posição de vítima, e lembrando que quando eu sou vítima eu não tenho nada para fazer, eu não preciso fazer nada, eu sou vítima, eu estou apenas recebendo aí o bombardeio, né? Agora, quando eu começo a perceber que eu sou também causador de todos os efeitos que acontecem ao meu redor, aí eu começo a ter a obrigação de pensar que eu preciso mudar as minhas atitudes se eu quiser ter resultados diferentes. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar. Não tem jeito. E por dificuldades, todos aqui, sem exceção, já passaram, ou estão passando, e vão passar. Sem exceção. Não tem ninguém aqui que foi o sortudo
privilegiado e de não ter problema na vida. Todo mundo teve aqui, tenho certeza absoluta. A diferença é que muitas vezes a gente não está com a musculatura preparada o suficiente para suportar a musculatura emocional. Só isso. Mas também tem gente aí para ajudar. E muitas vezes a gente consegue reunir forças onde a gente nem imaginava que tinha. Acontecem coisas muitas vezes que... E aí é que eu digo que é importante a gente se desafiar. E o desafiar é quebrar pontes. Uma vez nós comentamos isso aqui numa palestra aqui, e para minha felicidade foi útil até para uma amiga, né? Que acabou indo morar fora quando a gente falou nisso, em quebrar pontes. Quando a gente toma uma decisão, é importante a gente quebrar as pontes, para não dar vontade de voltar mais. Porque o medo vai bater. O medo não é ausência de coragem, não tem nada a ver com isso. Medo não tem nada a ver com coragem. Coragem é exatamente a nossa capacidade de superar o medo. Mas medo todo mundo vai ter. Aliás, não ter medo é como não sentir dor, por exemplo, né? O medo é algo que nos controla, né? Que ajuda a controlar. Imagina se a gente não sentisse dor física, né? Que problemão que seria. Eu poderia perder uma perna, por exemplo, por um simples machucado que eu não dei bola, não percebi, aquilo infeccionou e o problema ficou cada vez maior. Eu não vi, não dei a devida atenção, porque eu não senti nada. Quando eu fui ver, eu perdi minha perna. E existem pessoas que não sentem dor. Isso é uma doença muito rara, mas tem. E para elas é um problemão, que às vezes se machuca e não sabe. Aí infecciona, não sabe. Né? Tem alguma coisa que não está funcionando bem lá dentro, não sabe. Para nós aqui, a grande maioria, felizmente, dói. Opa, doeu, procura o médico. Né? Então é assim, a dor, ela é fundamental para que a gente tenha esse termômetro. Então, igualmente, o medo também faz parte do negócio. Agora, não é porque eu tenho medo que eu não posso avançar. E aí que eu falo da importância de quebrar ponte. Quando vou dar um próximo passo, dê um passo de tal forma que não dê mais para voltar atrás. Não dê mais para recuar. Eu lembro alguns anos atrás, desculpa eu estar contando isso aqui, mas é importante a gente dar um exemplozinho, né? Há uns 18 anos atrás, eu acabei me desligando. Meu pai, eu trabalhava junto com ele, e acabei me desligando por uma questão era incompatível. Eu tinha conflitos e tudo, e aquilo estava me desanimando, estava exatamente mexendo na autoestima. Exatamente ali. E aí um dia eu parei, puxa vida, peraí, se eu deixar essa autoestima minha baixar a um determinado nível aí, daqui a pouco nem aqui, nem em lugar nenhum, não vou render nada. E eu sei que eu sou capaz, mas aquilo estava me abalando. E estava me abalando e me abalando. Quando chegou uma vez, parece que gritaram aqui no meu ouvido, sai! Aí eu saí. Tomei o cuidado, logicamente, de agradecer todo o aprendizado, todas as oportunidades de aprender, e várias coisas, e foram muitas que eu tive, mas não dava mais. Então estipulamos uma data e dali para frente, então, segui minha vida e meu rumo. E aí? Quebrei a ponte. Por quê? Eu fiz um jornal agradecendo tudo, né? Porque se eu fosse falar, podia ser que a gente ia conflitar de novo. Então, para evitar aquilo, fiz um jornal lá, entreguei para meu pai. O pai tem um hábito de ir para o sítio fim de semana, e lá não tem telefone, fica incomunicável. Aí eu peguei ele, botei num envelope pardo assim, e, dá uma lida aí final de semana, segunda-feira a gente conversa. Ele não sabia nem o que era. Porque eu imaginei, bom, ele vai ler, vai ficar pé da vida, mas não vai ter como falar comigo. Tá longe. Aí vai ler de novo, vai digerir e tal. Na segunda-feira a gente já vai conversar calmamente. E aí eu acho que a dose foi exagerada, porque ele nem tocou mais no assunto. Ele digeriu tanto que acabou esquecendo aquilo. Só que aí eu marquei uma data. E aí pronto. Quando a gente faz isso, a nossa cabeça, as nossas antenas já se voltam completamente para outras coisas. Até que um dia antes da data marcada de eu sair, meu pai veio falar comigo e disse assim, ô Júnior, vamos rever aquilo? Eu disse, pai, vai me desculpar, mas eu já não estou mais aqui faz vários dias. Né? A minha cabeça já não estava mais ali. Aí, quando a gente faz isso, é impressionante.
A gente começa Isso acontece todo dia. Quando a gente sai de casa, a gente mergulha num caldeirão de oportunidades, só que a gente não vê. E aí, quando a gente liga a antena, a gente começa a enxergar. Opa, e começa a gostar daquilo que está vendo. Começa a ver um monte de outras possibilidades, né? Aí tu não quer mais voltar. Era impossível. Para mim era um caminho impossível de eu fazer, esse de volta. Ali, literalmente, eu quebrei a ponte e não tinha mais como. Bom, eu não ia ter ajuda financeira, e agora seja o que Deus quiser, e vamos trabalhar, e vamos para frente, vamos para cima. Deu certo, dói muito, difícil, tem que trabalhar, inclusive a cabeça, né? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, isso faz uma diferença enorme, inclusive na tua saúde. Depois que eu fiz isso, eu comecei a ter um problema sério, um excesso de ansiedade, não conseguia mais dormir, não conseguia respirar. E agora, como é que eu faço com isso aí? Aí também eu não queria ir recorrer a, médico e medicamento, nada disso. Aí, graças à minha esposa, já na época tinha o hábito de se exercitar, vou junto. Comecei a caminhar, depois comecei a correr, para resolver esse outro problema. Pronto, foi um bom hábito que eu criei e que me ajuda até hoje, a manter o equilíbrio. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo, algumas nem tão pequenas assim, né? São importantes passos muitas vezes, mas que começam a mexer com a autoestima. Ou pelo menos, se ela já é boa, mantém ela num nível alto. Se ela está no nível baixo, a gente começa a trazer para cima. E se ela está num processo de declínio, né, a gente interrompe isso. Porque é importante, eu acredito nisso, é importante a gente produzir pequenos progressos. Pequenos. Dá um passinho só de cada vez. Seja no campo emocional, seja no campo profissional, social, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento dentro de casa. A questão profissional, a gente nem sabe do que é capaz, muitas vezes. A gente nem sonha do que é capaz. Nem sabe. Às vezes as pessoas enxergam isso na gente e a gente não vê. A gente não vê. Até aconteceu uma coisa engraçada, uma situação engraçada. A primeira vez que eu fui num centro espírita, eu fui era lá em Rancho Queimado. Esse centro existe até hoje, tem um hospital, tem tudo lá e tal. E aí fui, assim, curioso. E era bastante curioso mesmo. Alguém falou muito bem, olha, vai lá, que lá tem passe e a gente se sente bem e não sei o que e tal. Vou lá. Como é que funciona? Ó, tu tem que chegar lá às 6 horas da manhã. Então, tá bom. Fui 6 da manhã, escuro ainda, eu sozinho, fui lá, peguei o carro, fui até lá, tinha recém me desligado lá da família, e aí cheguei lá, eles fizeram um questionário, chamaram lá, olha, qual é o teu problema? Não tem problema. Não, problema de saúde? Não tem, pelo menos que eu saiba não. Tá, mas é algum outro problema aí na vida? Não. Por que tu viesse aqui? Eu vim para conhecer. Ah, tá bom. Então tá, então espera aí que eles vão atendendo em grupos e tal, vai ter uma palestra, depois tem um médium da casa aqui, que é que lidera os trabalhos, e vai atendendo em grupos e tal. Tá bom. Beleza, esperei. E aí, lá pelas tantas, deu meio-dia e nada, saí para almoçar, voltei, nada, e começou, era uma multidão, e aquilo começou a diminuir e tal. Aí veio uma pessoa e disse assim, o irmão fulano lá quer falar contigo, tá? É para esperar aí, tá bom. Aí deu 3 horas da tarde, deu 4 da tarde de novo, ele quer falar contigo, fica aí, tá bom. E deu 6 horas, fica aí, quietinho, não mexe nada. Não, isso aí foi. Que ele vai falar contigo. E deu 8 da noite, 8h30 da noite me chamaram. Aí chegou lá e tal, ele olhou, agora eu fiquei sabendo que ele é completamente cego, na época não era. Eu acho que ele enxergava tudo em preto e branco, uma coisa assim. Eu não sei de onde é que veio essa informação, mas era o que eu lembro, assim. Aí ele olhou, ele olhava assim, bem estranho. Aí ele assim, tu és esforçado, né, meu irmãozinho? Acho que sou. Aí ele assim, tu queres trabalhar com negócios, né? É? Então eu vou te dizer uma coisa. Tu precisas te vestir melhor. Como é que é? É. Se tu queres trabalhar nisso, tu precisas te vestir adequadamente. Na época eu usava umas camisas floral, assim, parecia que eu estava indo para um baile do Havaí, ou voltando, né?
ou indo ou voltando. E aí vim de lá, eu passei o dia inteiro para ouvir isso. Eu fiquei, tá bom, então era para ouvir, né? Mas eu segui o conselho, disse, vou me cuidar então, né? E aí me dei conta, bom, ele percebeu uma coisa que talvez nem eu estivesse percebendo. Eu tomei a decisão de que eu queria trabalhar com isso, então eu tenho que agir nesse sentido, né? Tem que acreditar, igual o cara que vai rezar para vir chuva, mas sai para a rua para rezar sem guarda-chuva, não leva. Não está acreditando, né? Cadê a fé aí, né? Então a gente precisa realmente agir de acordo, tem que ser coerente, né? Se eu quero e eu acredito que a minha vida vai melhorar em qualquer aspecto, eu preciso também esperar pelo melhor. Isso é uma visão otimista? É. E qual é a diferença do otimista para o pessimista e para o realista? Tanto o otimista quanto o pessimista, eles lidam com o futuro. O realista lida com fatos. Fatos são de agora, do presente. O otimista e o pessimista estão lidando com o futuro. Se eu estou lidando com o futuro, eu preciso necessariamente de fé, que é justamente dar crédito, acreditar naquilo que eu ainda não vi. Certo? E muito mais importante do que ver primeiro para crer, é eu começar a produzir essa crença, que aí eu vou ver o resultado lá na frente. Então, e essa crença precisa ser produzida primeiro em mim. Sou eu o primeiro beneficiado disso tudo. A física também, novamente está aí a física quântica, mostrando e comprovando que antes acreditava-se que era primeiro a matéria, a partir da matéria surgiria a energia, a emanação, o mais sutil. Hoje a física quântica mostra que é a partir da energia, a partir do mais sutil, é que ela se condensa e vira matéria. A matéria nada mais é do que energia condensada, coagulada. Hoje a física quântica comprova isso. Quer um exemplo disso? Vem cá, Vanilda, faz favor. Fica de costas do pessoal. Eu vou pedir um negócio para ti, mas tem que pedir, não pode ouvir, tá? Fica olhando para mim, para mim. Não, obrigado, Vanilda. Brincadeira. Mas isso mostra... Não, acho que tu não pode ser atriz. Talvez. Não? Mas isso mostra que é sempre do mais sutil para o mais grosseiro. Então, o que a gente sente se reflete aonde? No físico. Na minha postura. Se eu estou mal, se eu estou com raiva das pessoas, se eu estou de mal com a vida, as pessoas percebem aqui no material. Percebe o que está lá dentro. Então, dá ou não dá para perceber? Dá para medir. Não dá? Dá para medir os efeitos? Ele não consegue ver se ela tivesse ficado de costas aqui, você não ia adivinhar o que estava dentro dela. Mas quando ela olhou, não deu muito certo, né? É que ela não consegue sentir raiva, essa que é a verdade, né? Então, isso é assim, apenas uma maneira, claro, brincadeira, mas de mostrar que é sempre do mais sutil para o mais denso. Sempre. Então, tudo que eu penso e que eu sinto vai se refletir no corpo físico. Primeiro na minha expressão, mas depois na questão da saúde e nos resultados que eu vou ter na minha vida. E em qualquer campo, repetindo, seja no campo profissional, seja no campo emocional, social, familiar, o que for. O que for. O que eu pensar, eu vou produzir de emoções e de sentimentos, ou de sentimentos e emoções, e eu vou transportar isso para o meu corpo físico, sim, e para o meu redor, porque isso contagia.
Tem um médico americano, Dr. Norman, isso eu acho que eu anotei, tem, Norman Cousins, da Universidade da Califórnia. Esse cara, ele teve um problema muito sério na coluna e tinha dores terríveis. E aí ele descobriu, não sei como, que se ele risse muito, ele conseguiria passar 2 horas sem dor. Hoje é um dos mestres da terapia do riso, inclusive. E aí isso foi artigo de estudos, não só na Universidade lá da Califórnia, como na USP tem estudos seríssimos ali, e tem Instituto do Riso, inclusive, que fazem terapia do riso. A terapia do riso serve para aliviar tensões e para aliviar dores, porque produz endorfinas, diminui a pressão arterial, tudo aquilo que a gente já ouviu muitas vezes falar, mas é um tratamento coadjuvante e importantíssimo. Ele fez um teste uma vez com pacientes com câncer, e passando filmes de comédia, do Charlie Chaplin, dos Três Patetas, enfim. E aí eles mediam os níveis de peptídeos, que são essas endorfinas, vamos dizer, produzidas pelo nosso corpo, depois das sessões de riso nos pacientes, media na saliva. E os níveis subiam muito, mas muito mesmo. E aí, para fazer a contraprova, eles pegavam um grupo de jovens saudáveis, e passavam filmes tristes, filmes de guerra, filmes que contavam histórias reais de muito sofrimento, e também mediam os níveis desses neuropeptídeos na saliva dos jovens. Tinha jovem que saía da sala de cinema já gripado. Tamanho era o efeito físico dessas emoções negativas e destrutivas no corpo daquelas pessoas. Jovens saudáveis, doentes terminais de câncer. Um riso e situações tristes. Então, isso é muito mais, o efeito é muito mais importante do que a gente imagina. Então, quando a gente diz assim, ó, vamos tentar mudar isso aí, vamos virar essa página, sair desse pensamento de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que ninguém gosta de mim, de que meu marido não gosta, minha esposa não gosta, minha filha, meu filho não me admira. Deixa isso de lado. Lembra do homem lá que ficou milionário aos 88? Que a parte do milionário não importa. O que importa é que ele não desistiu nunca. E olha, ele já começou perdendo o pai aos 5 anos de idade. 5 anos. Graças a Deus ainda tenho o meu. E aí a gente começa, quando a gente vira pai também, a gente começa a dar mais valor ainda, né, essa convivência, porque é um aprendizado. Hoje, felizmente, depois daquela decisão toda, a gente conversa, senta para tomar cafezinho, eu fico aprendendo, fico fazendo perguntas e tal, né? Então, coisa que a gente poderia ter botado fora se fosse persistir num erro. Muitas vezes a gente não consegue ter uma boa convivência com alguém que está próximo, então muitas vezes a solução é se afastar mesmo. E aí tudo melhora. Por que eu vou ficar insistindo, dando murro em ponta de faca? Qual o problema? Qual o problema de se afastar um pouco? Não é cortar relações, é deixar de ter. Se a convivência diária está causando problemas, então passa uma vez por semana aí, uma por mês, sei lá, por ano aí já é se afastar demais, né? Mas tem que ir tentando isso. Nós já falamos aqui algumas vezes, outros palestrantes já falaram aqui, não tem problema nenhum, se é pelo bem do relacionamento, muitas vezes é isso mesmo. Bom, gente, para encerrar, teve um outro estudo importante, tem diversos, na verdade, se vocês forem pesquisar na internet, aí tem estudos sérios aos montes, especialmente em universidades e tudo. Teve um outro, que aí eu não acabei... foi na universidade, Dr. Bernard Grad, uma universidade lá no Canadá, agora eu não lembro o nome dela, McGill, algo assim. Eles fizeram um estudo. Vocês já ouviram falar em efeito placebo? O que é o efeito placebo? São testes que a indústria farmacêutica faz com novos medicamentos. Então, o que ela pega? Ela pega um grupo de controle, que é um grupo que vai tomar o novo medicamento, que
enfim, promete curar determinada doença, e um outro grupo que vai tomar um comprimido sem efeito nenhum, de farinha e de açúcar. Pronto. Porém, aqueles pacientes acham que estão tomando esse novo medicamento poderosíssimo que vai curar aquele problema. Isso é o teste placebo que se faz. Por incrível que pareça, o efeito placebo é exatamente produzir a cura exatamente proposta, porém com um comprimido de farinha e açúcar, em algumas pessoas. Só que o efeito placebo é tão grande que começou a ser estudado. Supera muitas vezes os 30%. 30% das pessoas acabam se curando tomando um comprimido que não teria efeito nenhum. O que é isso? Ele acreditou. Ah, são pessoas autossugestionáveis. Ele acreditou. Nós temos essa capacidade de curar-se. A capacidade de autocura. Então, foi só um parênteses. Para evitar esse efeito placebo, ele fez o teste com semente de cevada. Ele pegou água salgada, que retarda o crescimento das plantas, e colocou lá sementes de cevada. Então, 2 recipientes, uma água salgada sem nenhum tratamento especial, e uma outra água salgada, eram 5 sementes em cada uma, parece, onde ele pedia para um fluidoterapeuta, um passista, ir lá aplicar passes na água, através de imposição de mãos. E o que eles observaram, após repetir milhares de vezes esse experimento, é que, logicamente, as sementes que germinavam, depois eram transplantadas para uma estufa, que haviam recebido aquela água fluidificada e que eram regadas com água fluidificada, elas cresciam muito mais rapidamente do que as outras. E aí ele resolveu fazer outro teste. Ele pegou também uma água salgada com as sementes dentro e deu nas mãos de pacientes psiquiátricos internados com problemas seríssimos, com distúrbios psiquiátricos, psicológicos, enfim, muito sérios. Esquizofrenia, depressões agudas, enfim. Tomavam uma série de medicamentos e tal. E aí, queria saber o resultado daquilo ali. O fato é que praticamente não germinavam mais as sementes, e se germinavam, quando germinavam, elas tinham um crescimento muito inferior. Então ele fez com sementes, com plantas, o teste para evitar exatamente o efeito placebo, para evitar que a própria planta, no caso, pudesse se influenciar, que ela não teria essa capacidade. Então isso é mais uma das milhares de provas de que o que eu produzo aqui dentro tem efeito sobre a minha vida. Primeiro aqui no meu corpo, mas depois sobre os resultados que eu vou ter na minha vida. Então, a autoestima precisa de um cuidado especial. Ela precisa ser olhada com muito cuidado. Como é que eu estou me olhando? E aí é que entra a capacidade de amar. Amar é olhar com atenção, é perceber. A autoestima não tem a ver com orgulho, com soberba, nada disso, que é uma confusão comum que se faz muitas vezes. A autoestima é eu me perceber, conhecer interiormente e cuidar de mim. Não é achar que eu sou bom em tudo, isso aí é soberba. É saber que mesmo com os defeitos, eu posso ir melhorando. Um pouquinho a cada dia. Basta eu me amar. O que é o amar? É eu me perceber, olhar com cuidado. Cada vez que eu amo alguma coisa, eu olho com cuidado. Eu amo meu trabalho, eu olho com cuidado. Eu amo as pessoas, eu olho com cuidado. Então, por que eu não posso fazer isso comigo? E é a partir desse exercício, consigo mesmo, é que eu consigo melhorar essa atitude com as outras pessoas. Com o mundo, na verdade. Então, fundamental é eu ter esse olhar, vamos dizer assim, mais carinhoso comigo mesmo. Nada de soberba, nada de orgulho. Os erros que eu cometi até hoje foram, na verdade, fundamentais para construir quem eu sou hoje, porque alguns erros, e especialmente os mais graves, não me fariam ter chegado onde eu cheguei. Certo? Concordam? Tire os erros mais graves que você cometeu na vida, e aí, será que você estaria nesse momento aqui, sendo quem é? Ia faltar aquele tijolo nessa construção. Então, nada de culpa.
A culpa que trava. Nossa, então não, a gente está aqui para sofrer mesmo, porque eu tenho que resgatar essas culpas. Quem disse isso? Aliás, eu sei quem disse, né? Claro, uma grande parte das religiões diz isso, né? Não, então cometeu pecado e agora tem que pagar. Quando começa a dar curto-circuito, a gente começa a ficar com medo, mas é lá fora, tá, gente? Porque semana passada a gente levou um susto aqui, né? Por isso que estamos sem ar-condicionado. Então é importante que eu elimine a culpa e entenda que os erros foram parte dessa construção. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Por quê? Porque o perdão faz parte de uma contabilidade. Nós já falamos isso aqui, mas vale a pena repetir. Para cada erro que eu cometo, eu preciso reparar. Se eu cometi um erro com alguém ou comigo mesmo, não tem outro jeito senão reparar. É uma contabilidade. E eu prejudiquei alguém, essa pessoa não está mais aqui. Não tem problema, repara de outro jeito. Distribui o bem. Igual aquela mulher que cometeu 16 abortos e depois teve um câncer de útero e achou que, então o câncer é por causa disso. Pode não ser. E aí ela queria se martirizar o resto da vida. Não, o Divaldo Franco, eu estava assistindo uma palestra com ele, e ele falando para ela, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vai reparar. Vai fazer alguma coisa para compensar isso aí. E foi o que ela foi fazer. Retirou o útero, daqui para frente, vida nova, e vamos lá. Outro caso também, coincidentemente também de aborto, a moça chegou e perguntou para o Divaldo, escuta, eu cometi um aborto quando eu era muito jovem, escondi dos meus pais, justamente para preservá-lo de uma vergonha e tudo mais e tal. E hoje eu casei com uma pessoa que é especial, eu tenho certeza que é a pessoa certa para mim, para a minha vida, e eu tive o prazer e a alegria e a grande felicidade de ter 3 filhos já com ele. Isso é um resgate? Ele disse, com certeza absoluta. Daí, por aí veio a reparação. Então, culpa simplesmente para pesar, para me deixar para baixo, né, para ficar com raiva do mundo, ou para achar que eu tenho que sofrer mesmo? Que isso? O sofrimento não repara nada. Sofrimento não repara nada. O que repara é eu querer recuperar algo que eu fiz. É isso, é atitude. Quando eu peço perdão e espero que o perdão venha lá de cima, como uma bênção simplesmente, e eu não tenho que fazer nada para receber o perdão, é simplesmente um presente. Tem lógica isso? Agora, quando eu anulo o mal que eu fiz, esse é o verdadeiro perdão. Isso é o perdão. É zerar a conta. Da dívida com os créditos, zerou a conta, isso é o perdão. Perdoou. Pronto. Esse é o perdão divino. Não tem nada de extraordinário, gente. É uma conta. É uma conta. É difícil equilibrar a conta, mas é uma conta. Ok? Nós somos emissores e receptores. Todos nós somos emissores e receptores. De coisas boas, de coisas ruins. E nós só recebemos naquela mesma frequência que nós conseguimos emanar. Então, para eu poder receber amor, eu preciso aprender a emitir esse tipo de vibração. E se eu estou recebendo coisas ruins, eu tenho que prestar atenção no que eu estou emitindo. O que eu estou distribuindo. Então, isso é um alerta importante para que a gente faça uma autoanálise aí. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um vídeo. Vocês me desculpem a qualidade do vídeo, que ele é bem velhinho. Mas achei muito interessante.